das coisas que a gente mais escuta ou até mesmo fala é que a nossa rotina está muito corrida. E isso dificulta para poder manter a alimentação toda certinha, ou fazer os treinos, ou manter algum hábito saudável nesse contexto. E nesse vídeo eu quero explorar justamente uma coisa que pode te sabotando nessa constância dos hábitos saudáveis. Eu sou Ana Luísa Leite, sou nutricionista, e aqui você encontra uma olhada na nutrição que vai muito além das calorias. Aqui é um espaço para a gente olhar para a alimentação com mais leveza, mais clareza e consciência. O que eu escuto com frequência no consultório é que as pessoas até falam: nossa, essa semana estava indo super bem, eu estava fazendo minhas marmitas, ou estava conseguindo chegar em casa e preparar alguma coisa, mas aí veio um dia com uma reunião que durou mais tempo que o normal, ou precisei fazer uma viagem de trabalho, ou até mesmo uma viagem de lazer. E aí essa rotina que estava super encaixada, do nada, virou de pernas pro ar. E isso fez com que a pessoa se sentisse frustrada. E aquela sensação, nossa, eu sempre preciso começar de novo. E uma das coisas que é mais frustrante para as pessoas é que elas até sabem o que precisa fazer, mas aí com a correria do dia a dia, parece que não funciona. E aí, um ponto que eu quero levantar com esse vídeo é que muitas vezes essas pessoas aprendem a operar esse modo de vida saudável apenas quando as condições estão ideais. E, querendo ou não, quando a vida acontece, esses imprevistos, as coisas bagunçam. E aí a pessoa tem dificuldade para poder se adaptar. E aí, nesse contexto, se a gente fala, olha, você não precisa se cobrar demais, a pessoa fica com medo de relaxar, que vai perder o controle, ou que vai sair meia boca, sabe? E parece, não, se não for daquele jeito, não vai ser bom o suficiente. E esse é um ponto de alerta. Porque esse perfeccionismo, vamos dizer assim, pode estar te atrapalhando para manter essa constância desses hábitos saudáveis. E eu vou dar mais exemplos para a gente explorar isso mais a fundo. E aqui eu quero trazer uma situação para ilustrar como que duas pessoas podem lidar com a mesma situação, mas a perspectiva é diferente. Então, vamos imaginar que duas pessoas trabalham na mesma empresa e fazem aproximadamente o mesmo trajeto para trabalhar. E aí, as duas pessoas saíram no mesmo horário e estão em direção ao trabalho. A pessoa A, vamos pegar essa primeira pessoa, estava ali no trajeto dela e nisso se deparou com um acidente. Nesse contexto, o trânsito ficou horroroso. E a pessoa até saiu no horário certo, mas com aquele acidente ficou difícil para a pessoa chegar no horário certo, porque o trânsito bagunçou todo e tudo mais. E aí essa pessoa começou a pensar, poxa, eu até saí no horário, mas com esse trânsito vai ser impossível chegar no horário. E aí ela sente, poxa, isso está fora do meu controle, eu não teria como ter evitado esse acidente, mas eu já estou aqui, agora eu tenho que esperar o acidente liberar, a pista que liberar para eu seguir em frente. Agora, vamos pegar a pessoa B, que também está nesse trajeto e também se deparou com esse acidente. E ela começou a pensar, poxa, esse acidente aconteceu, não tinha o que eu poderia ter feito para evitar esse acidente, mas eu tô vendo que eu vou me atrasar para o trabalho. Será que tem alguma rua alternativa que eu posso pegar para evitar esse trânsito e conseguir chegar no meu horário? E ela começa a explorar vias alternativas, passa em umas ruas que ela não conhece direito, não está familiarizada. E pode até parecer estranho no começo, ela fica meio assim, nossa, será que eu vou ficar perdida aqui? Mas ela tenta e explora ali essas ruas alternativas. E nesse contexto, essa pessoa, ela pode atrasar sim, pode ficar perdida, mas ela tá tentando fazer algo que tá dentro do controle dela, porque o acidente não tinha como ela resolver mesmo, mas ela poderia tentar contornar ali o trânsito para ver se chega no objetivo. E esse exemplo eu trouxe para ilustrar, porque às vezes a gente se depara com alguma situação do dia a dia, relacionada à alimentação, ao treino, ou algum hábito saudável, que a gente pensa que inicialmente a gente não tem nada que possa fazer, porque a vida é assim, esses imprevistos acontecem, e realmente, isso realmente pode acontecer. Agora, se a gente pensa que a gente não pode fazer nada, que a gente não tem nenhuma coisa que está ao nosso alcance, isso dificulta muito para a gente atingir os nossos objetivos, porque a vida nem sempre vai estar com os ventos ao nosso favor.
E eu quis trazer esse exemplo porque muitas vezes a gente tem ali planejado um determinado horário para poder fazer as compras ou para ir na academia. Só que o tempo que a gente destinou, vamos supor, eu tinha 1 hora para poder ir na academia, mas uma reunião do meu trabalho atrasou e se antes eu poderia ficar 1 hora treinando, eu só poderia ficar 20 minutos ou no máximo meia hora ali na academia. E aí a pessoa começa a fazer um cálculo mental, tipo, nossa, mas 20 minutos, 30 minutos é muito pouco, não vale a pena. E com isso ela desiste de ir. Sendo que a pessoa que tem essa mentalidade de ver o copo, em vez de ver o copo meio cheio ou meio vazio, ela vê meio cheio, ela vai lá e vai nos 20 minutos, nos 30 minutos, por mais que seja desgastante, porque é um objetivo importante. E assim, lógico que no contexto da vida, na realidade das pessoas, nem sempre a gente vai conseguir, tipo, fazer esse mínimo viável ou algo nesse sentido, porque as realidades são diferentes. Mas quando a gente olha por um todo, vamos supor que essa pessoa, nesse exemplo da academia que eu dei, a rotina da pessoa já é intensa, vamos supor, de segunda a sexta e tudo mais. E aí ela planejou 3 vezes na semana ir na academia e tá numa semana intensa de trabalho. Né? Vira e mexe no trabalho, ela tem reuniões que se estendem após o horário, ou tem alguma situação que impede dela ir direto do trabalho para a academia, por exemplo. Se essa pessoa já sabe desse contexto da vida dela, e que frequentemente pode ser com que ela atrase para ir na academia, e ela não vê que consegue encaixar outro horário, se ela constantemente perde esses treinos, vamos dizer assim, porque se ela não pode ficar 1 hora, isso pode ficar 20 minutos, se isso acontece com frequência, ela nunca vai conseguir manter essa constância nesse contexto. E se ela se habitua a fazer pelo menos 20 minutos nesses dias corridos, ela está conseguindo manter um certo nível de constância, e lógico que nesse contexto é importante a pessoa pensar em como adaptar o treino, ou até mesmo, nesses 20 minutos, como eu posso fazer da melhor forma? Será que eu vou fazer corrida? Será que eu vou usar algum aparelho, fazer alguma alteração no treino? Enfim, aí ela discute com o treinador dela. Mas com esse contexto, mesmo ela treinando 20 minutos 3 vezes na semana, já é 1 hora comparado a se ela não fizesse nada. E é esse o ponto que eu quero chegar aqui. Às vezes a gente olha, vamos dizer assim, para esse plano B, que é só fazer 20 minutos ou só fazer 30 minutos, e olha como se fosse pior, que não é bom o suficiente. E lógico, realmente o plano B não é igual a esse plano ideal que a gente tem. Mas executar esse plano B, principalmente nesses contextos de vida corrida, é muito importante. Porque aí isso vai permitir com que a pessoa mantenha essa constância. Esse plano B, por mais que não seja o melhor dos cenários, ele tá ali ajudando a manter a constância. E aí quando a gente olha, né, o plano ideal com o plano B, parece que o plano A é aquele trem de improviso, ou que é incompleto, não é bom o suficiente. Só que o plano B, ele não precisa ser perfeito, ele só precisa funcionar na sua rotina. E ele não tá ali pra você postar nas redes sociais, é pra você conseguir se manter em movimento. É isso que é o mais importante. Porque essa confiança que vai nascer em você sobre conseguir ter constância, conseguir manter os hábitos saudáveis, vem muito sobre como você lida quando essas adversidades surgem. Porque tem aquele ditado, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. E na vida, isso acontece bastante, porque os imprevistos acontecem, mas se a gente não consegue lidar com esses dias difíceis, é difícil de construir essa confiança de que a gente é capaz de manter mesmo quando as coisas estão ruins. E conseguir intercalar esses dias bons em que o plano ideal funciona, beleza, com esses dias ruins, isso que ao longo do tempo vai trazer os resultados que você busca. Porque imagina que você tá ali na sua alimentação, tem dia que você consegue levar a marmita, tem dia que você não consegue. Se nos dias que você não consegue comer a marmita, mas você consegue fazer boas opções num restaurante que você tem perto, isso também está te ajudando nos seus objetivos. Não é porque você não levou a marmita que a refeição que você fez não vai ter benefícios se você faz de acordo com as orientações que você recebeu. Então, ter essa consciência de que, às vezes a gente não consegue fazer da forma ideal que a gente gostaria, mas o plano alternativo, ele tá ali, pode ser para tampar um buraco, mas pode ser que ele seja tão bom quanto o plano A. Só que na nossa cabeça parece que só aquele plano ideal que é o bom, que é o suficiente. E aquele plano B,
a gente olha para ele como se fosse algo que a gente não leva a sério, porque não é o que a gente idealizou. E quando a gente olha para as opções que a gente tem nesse contexto de imprevistos da vida, é muito importante a gente olhar para as oportunidades que a gente tem de uma forma mais atenta. E o que eu quero dizer com isso? No consultório, vira e mexe, quando a gente vai propor soluções, propor refeições diferentes, para um lanche da tarde, ou para a parte da noite, que geralmente é mais crítico, a gente, na hora que vai discutir com a pessoa, qualquer opção que joga, ela já descarta logo de cara. Tipo assim, já tentei isso, não fiz, não funciona para mim. E quando eu vou perguntando mais sobre por que aquilo ali não funciona para você, a pessoa às vezes não tem consciência do porquê que aquilo ali não funciona. Ela só testou uma vez e já descartou completamente. E um exercício que é importante de fazer é que a gente pode olhar para essa alternativa que a gente testou e começar a pensar, o que exatamente não funcionou ali para mim? O que eu não gostei? Aquilo ali foi uma tentativa que foi desconfortável ou realmente foi inviável no contexto da minha vida? Eu realmente achei aquilo ali ruim ou foi só diferente do que eu tô acostumado? Porque muitas vezes não necessariamente o problema é a estratégia que você escolheu, mas porque você não está familiarizado com aquilo. E essa falta de familiaridade deixa o seu corpo meio que num estado assim, olha, alerta, aquilo ali não dá para confiar, não dá para testar. E voltando àquele exemplo da pessoa que explora as ruas alternativas, a pessoa, à medida que ela vai passando por essas ruas que ela não conhece, ela vai coletando informações. Quanto mais informações você tem, mais fácil fica para você tomar uma decisão. E isso vai, ao longo do tempo, você vai tendo um repertório muito maior para conseguir tomar decisões. Apareceu esse imprevisto. Eu já testei a opção 1, a opção 2 e a opção 3. A opção 2 foi o que funcionou melhor para mim. Então eu vou tentar a opção 2 de novo, porque eu já vi que funcionou legal. E esse tipo de raciocínio é muito bacana quando a gente pensa justamente nessa constância. Porque é isso que vai te dar essa confiança para você achar, não, eu realmente consigo manter. Por mais que, às vezes, não saia o jantar ideal ou o lanche que eu gostaria, mas eu sei me virar, eu sei o que dá para eu escolher aqui se não der para fazer o lanche que eu inicialmente planejei. Então, a pessoa consegue confiar nela mesma que mesmo se as coisas derem errado, ela vai saber o que precisa ser feito. E essas coisas que eu tô falando aqui, a gente pode treinar com o tempo. Não é uma coisa que da noite pro dia você vai aprender. É a prática mesmo. E principalmente quando a rotina aperta, se você não tem esse hábito de testar coisas diferentes, você não dá as evidências para sua cabeça de que você realmente consegue lidar com aquilo. Então vem aquela sensação de que, eu não consigo manter, ou pode até mesmo ter efeito sanfona, uma sensação de que sempre precisa recomeçar, porque você nunca teve essa prática de testar possibilidades diferentes dessa forma que eu falei, no sentido de observar o que você testou, mas olhar de forma mais intencional para pensar o que deu certo, o que não deu, como que eu posso fazer de diferente, em vez de só, isso aqui não deu certo. Porque esse tipo de treino de habilidade, isso vai te dar um repertório muito grande para você navegar pela vida e navegar por esses mares que estão agitados e tem momentos que estão mais calmos. Então, esse tipo de reflexão que eu quero te ajudar a trazer. Como que você pode olhar para o plano B que você encaixa ali no seu dia a dia? E até mesmo pensar em diferentes possibilidades para esse plano B. Tem um plano B, plano C, plano D. Porque a pessoa que não tem constância, ela tem ali o plano dela ideal, mas se conseguiu seguir, beleza, mas se não conseguiu seguir, ela se sente travada. Agora, uma pessoa que tem essa flexibilidade, ela tem um plano A, beleza, não deu certo. O plano B, ela tentou, pode ser que deu certo, pode ser que não deu, mas aí ela tem um plano C, um plano D. Ela vai se adaptando à medida que os desafios vão surgindo. E isso que eu quero ajudar a trazer para vocês, para ir desenvolvendo ao longo do tempo essa capacidade de ser flexível. E aqui não é flexível no sentido de relaxado, de ser meia boca, de não correr atrás de não ser levado a sério. Não é nesse sentido. É no sentido, olha, eu tentei isso aqui, não deu, vou testar uma outra abordagem, vi que deu certo. Por que aquilo ali deu certo? Ou se deu errado, por que aquilo ali deu errado? E nisso vai coletando informações para que tenha um maior repertório para tomar decisões num contexto semelhante futuramente.
E esse tipo de raciocínio ajuda muito no contexto de constância. Então, é essa mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês hoje nesse vídeo. Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma. Faço o convite pra você deixar o seu joinha aqui nesse vídeo se te ajudou. E também se inscrever aqui no canal, que sempre tem conteúdo voltado pra uma forma diferente de olhar pra nutrição, não só pras calorias. Então eu deixo meu abraço aqui e a gente se vê no próximo vídeo.